Depois que você já desbloqueou sua planilha, agora você vai acessar sua planilha. Caso você não tenha desbloqueado, eu peço que você vá até o vídeo de desbloqueio de macros e assista para deixar ela toda funcionando. Sai de tela cheia, entrar de tela cheia, tem que estar 100% funcionando, certo? Então agora eu vou te mostrar, tanto vou te dar uma visão geral sobre a planilha, quanto eu vou te mostrar quais são os primeiros passos que você tem que fazer para que possa usar ela de maneira mais completa possível para o seu negócio. Tá? Primeira coisa, cadastros. Aqui você pode cadastrar seus clientes, seus fornecedores também. Então, eu posso vir aqui, colocar o nome de fantasia do meu cliente, razão social, endereço. Depois que eu começar a adicionar, eu posso vir em adicionar cliente. E aqui eu escolho o tipo, CPF, por exemplo, e ele vai digitando de acordo com o CPF. Se eu marcar para CNPJ, ele vai marcando como CNPJ. Nome fantasia, razão social, todas as informações, quando você preenche, ele vai vir para uma próxima linha e assim você vai cadastrando seus clientes. Depois de cadastrado, você pode colocar filtros. Depois dos filtros, você pode vir aqui limpar filtros. Você pode adicionar manualmente, coloca aqui, por exemplo, o cliente CPF. Ele vai adicionar um cliente CPF para você. Depois que você adicionou, se você precisar excluir algum cliente, você vem aqui, excluir. Quiser ir para o último, para o primeiro, isso aqui é importante quando você já tem muito lançamento, muito cliente aqui. Atualizar, caso você tenha um nome muito grande, você clica em atualizar e ele vai reduzir as colunas de acordo com o tamanho dos nomes. Colocar em ordem de cadastro, colocar em ordem alfabética. A mesma coisa aqui para todos os seus fornecedores. Depois disso, você vai ter os tipos de receitas, por exemplo, aqui receita com produtos. Você pode colocar vendas, ou você pode colocar vendas do produto A, o produto B, ou você pode categorizar da maneira como acha mais interessante para o seu negócio. E nós temos aqui essas várias possibilidades de tipos de receitas para o negócio. O meu objetivo não é te explicar o que é cada uma delas, é te mostrar que aqui você encontrará essa possibilidade. Mesma coisa, tipos de gastos, a gente tem todos e vários tipos de gastos aqui. Custo com produtos, por exemplo, compras. E a gente tem aqui todos esses tipos de gastos que você pode perfeitamente utilizar. Se você tiver aqui, por exemplo, treinamento de equipe, um exemplo. Treinamento de equipe, colocar no primeiro. Treinamento de equipe. O nome ficou muito grande. Você pode vir aqui, atualiza, que ele vai aumentar o tamanho da coluna de acordo o tamanho dos nomes. Depois que você preencher tudo, eu sugiro que você coloque em ordem alfabética. Contas bancárias, aqui você vai colocar o nome dos bancos que você trabalha, por exemplo, aqui, Banco Inter. Você vai colocar seu saldo inicial, por exemplo, R$10.000. A data de hoje, aqui, por exemplo, dia 30/1. Se você tivesse com outros bancos, você ia colocar o nome de cada um dos bancos, porque essa ferramenta vai te possibilitar separar, inclusive, os valores por bancos. Centros de custos, você pode preencher centros de custos para ter essa separação de receitas e despesas de um mesmo grupo. Tipos de documentos, caso você precise de vários outros, aqui nós temos espaço, até 50. Fez esse preenchimento de cadastros, aí nós vamos para os lançamentos. Nos lançamentos, aqui eu tenho, por exemplo, a data do documento, hoje 30/1. O documento foi um boleto, foi uma receita com produtos, foi vendas, que a gente já preencheu lá. Centro de custo, tipo, pode ser um parcelado, pode ser uma movimentação financeira, por exemplo. Cliente, caso a gente tivesse preenchido, estaria aqui. Descrição, alguma informação complementar. Recebido pelo Banco Inter. Valor total foi R$1.000. Valor da parcela foi R$1.000, que foi uma vez só. Vencimento foi para 30/1 e eu recebi em 30/1. Então eu recebi aqui R$1.000, certo? Aqui eu vou para o último, aqui eu vou para o primeiro. Aqui eu adiciono um novo lançamento. Selecionando ele, eu posso excluir esse lançamento. Posso atualizar para que ele possa ficar do tamanho da coluna, sabendo que algumas têm limitação para não ficar grande demais. Posso organizar por ordem de registro, como você vê a setinha. Organizar por ordem do documento, do vencimento ou do
recebimento. Caso tenha um plano de contas que você ainda não preencheu aqui, para não ter que voltar lá na área inicial, clique em propriedades, ajusta e volta para contas a receber. Quero adicionar uma movimentação financeira? Além de fazer por aqui, você pode vir aqui em adicionar uma movimentação financeira, categoria receita com produtos, vendas, valor agora foi de R$700, 30/11. Esses azuis, preenchimento obrigatório, esses demais, facultativo, mas eu vou preencher para ficar bem completo, não tenho aqui cliente ainda, centro de custo, documento, esse foi por Pix, e eu vou inserir. Quando eu inserir, ele vai inserir imediatamente para mim, movimentação financeira inserida com sucesso, e eu tenho aqui a minha movimentação financeira. Se fosse uma conta a receber, os azuis obrigatórios, categoria, tipo parcelado, 2 parcelas, valor R$1.000, ele automaticamente me mostra aqui que tem parcela de R$500, vencimento da primeira parcela para hoje, 30/1, documento, foi boleto, recebi pelo Banco Inter, se tiver mais alguma informação complementar, você coloca aqui, e eu vou inserir. Se eu quisesse inserir aproveitando esses dados, eu poderia clicar em inserir sem limpar, certo? E ele automaticamente ali fez o lançamento da primeira parcela, R$500, segunda parcela R$500, uma para 30/1 e a outra 30 dias depois, que deu dia 2 ou 3, porque o mês 2 não tem 30 dias, só tem 28. Se esse valor não fosse um parcelado, se ele fosse R$1.000 recorrente, quer dizer que todo mês ele teria R$1.000. Vencimento da primeira parcela, 30/1, posso preencher todos os campos obrigatórios, inserir sem limpar, ele está ali atrás inserindo, e as informações estão aqui aproveitadas para caso eu precise mudar algum detalhe e inserir mais lançamentos. Uma outra funcionalidade que é muito importante eu mostrar também aqui é a possibilidade de importar o FX. Tanto você pode vir aqui e clicar em importar o FX e buscar ele de uma das pastas do seu computador, quanto você pode ir para a área de transferência. Aqui é quando você consegue, com muita facilidade, trazer muito mais lançamentos para a sua planilha. Então, por exemplo, aqui, eu escolho qual é o banco que eu vou fazer conciliação, eu coloco qual é a data, vou fazer aqui manualmente, mas você pode fazer isso através do arquivo FX. Então, eu vou colocar, por exemplo, movimento dia 25/1, outro movimento 25/1, outro 26/1, outro 28/1. E agora outro dia 30/1. Aqui entrou R$50, entrou R$1.500, saiu 1,60 de taxa, menos, saiu 625, saiu menos 900, entrou 2.000, entrou 47.200, saiu 2.350. Quando você faz isso, você pode colocar a descrição, qual foi a questão que fez esse dinheiro entrar ou sair, qual foi a natureza a finalidade dessa operação, a natureza desse valor. Além de colocar essa descrição, é importante que eu te diga que quando você puxa pelo arquivo FX, ele puxa exatamente o que está lá dentro das descrições. Por exemplo, quando você faz um Pix, ele tem lá a informação do Pix. Quando você puxa pelo FX, na descrição ele já puxa essa informação. E aqui, quando a categoria, você vai selecionar dentro do seu plano de contas qual é o plano de contas. Aqui só tem esses dois que foi o que a gente preencheu. Eu posso copiar ele, colar. No que não é entrada, que é saída, ele já automaticamente me mostra meus planos de contas de saídas. E eu posso lançar de um por um e mostrar qual é a finalidade. Tá? Quando eu faço isso, se eu clicar em importar, ele automaticamente vai lançar tudo que for positivo para meu conjunto de entradas de dinheiro e tudo que for negativo, ele já vai jogar imediatamente para todas as minhas contas pagas. Então, dessa forma, eu consigo trazer tudo que está de fora para dentro da planilha de uma maneira muito mais rápida, muito mais simples. Tá certo? Aqui eu vou limpar o extrato, eu vou fechar, cancelar a importação, sim, e voltar aqui para a gente.
Como eu tenho aqui agora recebimentos no dia 30, no dia 2 do mês 3, dia 30 de novo, dia 2 do mês 3, eu posso ir lá para o meu fluxo de caixa e eu consigo ver que eu tenho R$ 1.500 para receber hoje, 30 do 1, que não foi recebido. Tenho 11.700 em conta. Consigo verificar o saldo da conta. Consigo verificar o realizado, o projetado geral. Consigo verificar aqui o saldo 2025 realizado, por exemplo, Banco Inter, 11.700. Projeção, eu consigo ver que o saldo vai aumentar, porque o Banco Inter já está esperando esse dinheiro, como a gente lançou lá daquela forma. Tivesse lançado contas a pagar também, tinha feito um movimento contrário. Consigo verificar saldo atual, está aqui. Consigo verificar tudo que eu tenho para pagar, tenho para receber. Se eu quiser uma data específica, do dia 2 do 2 até o dia 5 do 2, eu tenho saldo nas contas 10 mil, tenho para receber 5 do 2, tenho para receber de 2 do 2 a 5 do 2, nada. 2 do 2 a 5 do 3, eu tenho R$ 1.500, porque está no projetado. Então eu consigo ter um lapso de tempo e verificar isso tudo. Na minha conciliação bancária, eu escolho qual é o banco, Banco Inter, puxo desde o início, janeiro, eu recebi no dia 30, 12.200, o que estiver saindo receberia aqui, e eu consigo conciliar banco por banco. Fluxo de caixa diário, eu consigo ver todo o consolidado de todos os bancos juntos, tanto projetado quanto realizado. Fluxo de caixa mensal, consigo ver quanto começou no mês, quanto entrou, quanto saiu, quanto ficou no final do mês. Tanto projetado geral, o realizado, ou projetado a partir de hoje, com o saldo de hoje. Consigo ver a projeção de fluxo de caixa. Quando você vê esse sinalzinho de jogo da velha, é só atualizar. Aqui você consegue ver quanto de dinheiro tem na conta, quanto vai entrar hoje, quanto vai entrar para os próximos meses e como o caixa vai se comportar pelos próximos 15, pelos próximos 30, pelos próximos 60 dias. A DRE, ela consegue também te mostrar mês a mês o que está acontecendo. Houve um faturamento de março que eu coloquei, houve um faturamento de janeiro que eu coloquei, então já começa a mostrar aqui esse relatório. DRE detalhada, receita com produtos, já mostra que a gente teve essas vendas. Fernando, essa venda de março foi o quê? Lançamentos. A gente colocou uma venda aqui de março. Se eu colocar essa de 30 do 1, eu automaticamente estou tirando ela do faturamento de março e colocando no faturamento de janeiro. Está todo mundo aqui em janeiro. DRE detalhado, mesma coisa. Imprimir relatórios, eu consigo ver aqui quando o dinheiro entrou, tanto o projetado quanto o realizado, só o que entrou mesmo. Consigo ver todo o meu fluxo de caixa, minha demonstração de resultado. Se eu quiser ver o valor mensal, eu vejo tudo que entrou, tudo que saiu. Aqui, por exemplo, tudo que entrou, 1.700. Custo com produtos não foi lançado nada, então não tem lá. Os lançamentos estão aqui então. E para a última linha, e para a primeira linha, seleciona uma linha e deleta, que ela vai excluir. Se precisar de um plano de contas, como eu disse, você vai aqui, volta, organizar por recebimento, por vencimento, por data do documento, por registros. E o contas a pagar vai seguir a mesma lógica. A diferença é que aqui nas categorias a gente vai ter as contas para pagar. Tá? Houve a transferência de um banco para outro, você adiciona a transferência, por exemplo aqui R$500, saiu do banco caixa da empresa, para o Banco Inter, e ele vai reconhecer os valores de transferência aqui. Digitou errado, posso excluir, posso consertar e volto. Ao mesmo tempo, a gente tem também aqui o planejamento financeiro. Esse planejamento financeiro, ele vai nos mostrar qual nossa meta. Por exemplo, eu tinha uma meta aqui de R$5.000, um exemplo, em janeiro. Quando eu tenho uma meta de 1.500 em janeiro, ele mostra que falta 1.300 para minha meta ser alcançada. E assim eu posso fazer fevereiro, março até dezembro do ano 2025, com todos os tipos de receitas que nós estamos prevendo.
Aqui as metas, cheguei em 74% dessa meta. Aqui eu faturei 3.700 dos 5 esperado. E eu venho para as análises e eu consigo ver que dos 5 mil, só cheguei em 74%. Está meio vermelho, mas não tanto. Mas se eu tivesse, por exemplo, pensado em faturar 10 mil e tivesse faturado apenas 3.700, representaria 37%. A análise estaria um pouco mais difícil. Se eu tivesse pretendendo faturar 4.000, 3.700, então se eu tivesse querendo faturar 3.500, estaria melhor do que o previsto, então eu estaria por 105,7, já com um pouco melhor, meio amarelado para verde. Se eu tivesse previsto 2.000 de faturamento e tivesse quase dobrado, agora eu tenho um valor bem tranquilo e essa cor vai mostrando como você está com relação à sua meta de receitas, meta mínima de receitas, e ele mostra também como é que está com a meta máxima de gastos. Você pode fazer isso para todos os seus gastos de cada um dos tipos. E as análises vai fazer isso tanto com relação às receitas quanto às despesas. Vai te mostrar uma análise anual, geral, vai te mostrar um gráfico que cruza as receitas, que é a meta versus o realizado nas receitas. A mesma coisa com os gastos, meta versus realizado. Tá? O preto aqui é a meta, o verdinho o realizado. E aqui é a mesma coisa. O vermelho é o gasto realizado e a linha é a meta. Então você consegue ver se você está alcançando suas metas ou não. Eu recomendo usar, é muito interessante isso. Essa parte do estoque, você vai poder controlar seu estoque. Aqui você não consegue mexer em nada, você vem em estoque detalhado. Aqui você coloca produto A, por exemplo. Você vai vir aqui pegar seu estoque do início do mês que você estiver começando. Ah, eu comecei em abril, então pega o dia 1º de abril. Comecei em maio, 1º de maio. Você vem aqui e coloca a quantidade, tem, por exemplo, 100 itens desse produto A, que o preço de custo dele é R$25. Então eu tenho um estoque de 2.500. Vamos supor que eu comecei no início de janeiro de 2025. Então eu vou vir aqui em janeiro de 2025, final de janeiro. Esse produto eu agora só tenho 80 itens. Então agora eu tenho um estoque de 2.000. E assim eu vou fazer com cada um dos produtos. E ela vai mostrar pra gente todo esse nosso estoque. 2025 começou com 2.500 e parou com 2.000. Fernando, isso vai ser importante onde? Lá na DRE. Quando você olhar seu custo com estoque, você vai ter uma variação de estoque contabilizada na DRE. Tá? Então o estoque é interessante você fazer também. Os relatórios já mostrei. As análises, você vai conseguir fazer uma análise mensal do seu negócio, mês a mês. Escolhe o ano, escolhe o mês. Aqui ele vai mostrar os tipos de receitas que você está tendo, tanto em gráfico quanto em números. Os tipos de gastos que você está tendo, todo mundo aqui. A análise anual do negócio, como um todo. A análise de categorias. Ah, eu quero saber quanto eu gastei com produtos, custo de produtos. R$500 em janeiro. E você vai ver esse gráfico mês a mês quando você já tiver com os lançamentos todos feitos. Quero saber qual é a minha receita com produtos. Você vai ver mês a mês todas as suas receitas. Prazo médio. A gente consegue ter o prazo médio de recebimento e o prazo médio de pagamento quando todos os lançamentos forem feitos. E por fim o ponto de equilíbrio. Aqui você consegue, por exemplo, depois que lançar, vou mostrar aqui um exemplo de lançamento. Você pode vir aqui, data 30/1, categoria custo de produtos, compras. Você pode preencher tudo aqui, mas apenas os vermelhos são obrigatórios, tá? O valor da parcela aqui foi R$1.000, vencimento 30/1, e o pagamento foi hoje também 30/1, R$1.000, tá? Pago pelo Banco Inter, mesmo banco. Então eu tive R$1.000 de custo e eu vou lançar também. Não, tá tudo bem. Então nós tivemos 1.700 de entrada, nós tivemos R$3.000 de saída, 3.700 de faturamento, tá tudo certo.
Então, quando a gente vai lá para as análises, ponto de equilíbrio, ela já vai buscar aqui 2025, usando como base o mês de janeiro, ou a média do ano, por enquanto é essa. Ele vai mostrar mais contribuição do seu negócio. Você coloca o lucro que você deseja, tanto em percentual quanto em dinheiro. Eu queria que o negócio me desse 10 mil de lucro. E ele vai fazer o quê? Quando você lançar suas despesas, ele vai calcular aqui automaticamente seu ponto de equilíbrio operacional, ponto de equilíbrio econômico e ponto de equilíbrio financeiro. E você pode imprimir esse relatório, vem aqui em visualizar, você vai ver todo o seu relatório impresso com todo o seu ponto de equilíbrio. É a partir disso que, de fato, a gente consegue traçar as metas do negócio de uma maneira saudável, de uma maneira inteligente, tá? Por último, não menos importante, você tem ainda umas instruções de uso, dúvidas frequentes, que às vezes a gente tinha aqui, a gente começou a registrar, e aqui você consegue os meios de contato conosco, seja pelo Instagram, seja pelo YouTube, seja pelo WhatsApp. Tá? Espero que você faça um bom uso. Eu esqueci de falar com vocês. Aqui nas configurações, você vai poder criar seus usuários. Por exemplo, aqui vou criar o usuário Fernando. O nível do usuário pode ser administrador. Qual a diferença? Administrador tem acesso a tudo, inclusive a essas configurações aqui. Acesso de gestor tem acesso a tudo, menos essas configurações, justamente para não mexer com os usuários. Ou nível de colaborador. Qual a diferença? Aqui a senha. Pode pôr a senha que você quiser. A diferença é que o colaborador não consegue ver nenhum relatório, ele só consegue mesmo fazer os lançamentos. Então, nem aquele gráfico inicial, esse gráfico, por exemplo, o colaborador não vai conseguir ver. Ele não consegue ver esse gráfico, tá? E aqui você quer colocar uma senha para o administrador? Aqui você pode colocar a senha que você quiser, senha 123. Você escolhe a senha e coloca a senha do administrador aí, certo? Assim você vai poder colocar vários usuários aí para sua equipe, poder lançar sem ter nenhum problema. Por exemplo, aqui eu tenho um usuário chamado Marcos. E Marcos tem a senha dele que é 1 até o 6. Ele é colaborador. Se eu sair da planilha, ela vai salvar, porque ela já está programada para salvar automaticamente. Caso ela pergunte se você quer salvar depois de sair, sempre clique em sim, certo? E agora eu estou abrindo e vou abrir no usuário Marcos. E vou colocar a senha de Marcos que a gente criou, acesso liberado. E esse vai ser o acesso de Marcos. Então ele não vai conseguir ver nenhum tipo de relatório. Só vai ver cadastros, lançamentos e os estoques para poder fazer os lançamentos. Fechei. Vou abrir novamente. Para mostrar para vocês agora sobre. Vou mostrar para vocês sobre. Eu coloquei senha administrador? Não lembro. Coloquei senha 123. Se você perdeu as senhas, mudou a senha do administrador e não lembra, não sabe senha nenhuma mais, pode entrar em contato com a nossa equipe que a gente resolve para você, tá? É muito importante você ver se essa tela está sendo interessante para você, porque às vezes ela fica assim, ó, muito grande, ou às vezes ela fica muito pequena. Então, para não correr esses riscos, você vai em configurações e verifica se essa tela está interessante. Quer aumentar? Vai lá em configurações e aumenta. 105%, por exemplo. Quando você voltar, está maior. Ou pode ser que só seja 90%, vai depender do seu computador. E você aumenta ou diminui todas as telas dessa planilha, justamente com base nesse zoom. Ele vai de 70 até 120. Aqui no nosso caso, 100 resolve. Então a gente deixa ela com 100, tá certo? Então, era isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, pode falar com a gente, com o nosso suporte, que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida. Te dar todas as instruções, caso você precise. E caso também você queira uma gestão mais eficiente, mais específica para o seu negócio, pode entrar em contato conosco, para que a gente tanto possa fazer com você uma análise geral do seu negócio, para saber se você de fato precisa de orientações ou se você precisa que a gente faça o seu financeiro, porque hoje também é um dos nossos trabalhos, das nossas frentes de atividade aqui.
Bom, então espero que façam bom uso da planilha e até breve.